Quando a gente envelhece, a gente tende a modificar algumas posturas. A gente, por exemplo, tende a o eixo, o centro de massa, o tronco da gente ir um pouco para frente, as pernas, a base ela fica mais alargada, os braços na passada eles tendem a ficarem mais abertos, a gente tem uma alteração no equilíbrio estático, ou seja, aquele parado, e também no equilíbrio dinâmico. Então o idoso ele tem algumas alterações da postura e da marcha que são inerentes ao envelhecimento, mas que outras são, na maioria, consequentes a distúrbios do equilíbrio. Equilíbrio esse que é mantido não só pelas pernas, pelo corpo. A gente, na verdade, tem um sistema complexo que capta a posição do indivíduo. Geralmente, esse ponto de referência é o polo cefálico, que é a cabeça. Então, ele capta o ambiente pelas vias aferentes, ou seja, pelas terminações nervosas que percebem o local que ele está, e aí manda essa captação do ambiente para o cérebro processar e efetuar qual movimento, que forma ele deve estar. Então, esse equilíbrio é mantido por movimentos, por um sistema complexo, que envolve visão, captação, envolve tato, envolve olfato, audição, envolve cérebro, envolve também o sistema efetor, que são os músculos, os ossos, tudo aquilo que deixa a gente equilibrado. Quando você, por exemplo, é empurrado para frente, o sistema capta que sua cabeça está indo para frente, já manda um comando e você tende a voltar. Então, qualquer afecção que altere um desses sistemas, seja na percepção, seja no processamento, ou seja na execução do equilíbrio e da postura, pode gerar desequilíbrio no idoso. E desequilíbrio a gente sabe que impacta na qualidade de vida. O idoso que não consegue andar bem, não consegue ficar equilibrado, ele tem uma piora na qualidade de vida, além de predispor o evento catastrófico que é a queda e a fratura. Então, doenças, alterações que envolvam qualquer parte desse sistema, por exemplo, déficit visual é um problema que causa desequilíbrio. Fraqueza, sarcopenia nas pernas, nos membros inferiores, é um problema que dá desequilíbrio. Alterações do centro que comanda, que percebe, que processa, por exemplo, o labirinto. É a área do cérebro que capta e diz onde é que está mais ou menos a posição do polo cefálico. As labirintopatias, as tonturas por desordem no labirinto, elas causam desequilíbrio. Alterações na sensibilidade, por exemplo, pacientes que têm diabetes e têm neuropatia, eles não sentem os pés, então eles não têm a ideia de propriocepção, de como é que está o seu corpo. Deformidade nos pés pode alterar o equilíbrio no passo. Doenças como Parkinson altera todo o controle motor. Então, eu sempre digo, o equilíbrio ele é alterado por qualquer coisa. Uma topada altera o equilíbrio, uma gripe pode desencadear uma tontura no idoso, um desequilíbrio. Muitas vezes esse diagnóstico é dado por essa perda de equilíbrio. Um câncer pode ser um AVC, pode dar um desequilíbrio. Então é um sistema que ele, embora não seja um órgão, mas ele se comunica com a maioria dos nossos órgãos do organismo. Doutor, já vi idosos dizendo que estão com os pés ou as pernas rodando, inchadas e rodando, e ela está desequilibrada. Ela sente isso realmente nos membros inferiores, alguma coisa parecida? Sente, sim. Existe um tipo de tontura, existem alguns tipos de tontura, né? A gente conhece muito a vertigem, que é onde o mundo roda, né? Tem a sensação que o mundo está rodando. Existe a tontura do tipo desequilíbrio, que é aquela que você não vê o mundo rodar, você fica meio que desequilibrado. Aí tem a pré-síncope, aquele desfalecimento, quando a pessoa vai movimentar a cabeça, sendo que o mundo quer escurecer a vista, e a idiopática, que é por causas psiquiátricas. Então essa sensação de desequilíbrio nas pernas, sente as pernas, é um tipo de tontura que a gente chama de desequilíbrio. E ele é exatamente o protótipo desse sistema de alterações, desses distúrbios que eu falei anteriormente.
Se tem doença nas pernas, seja circulatória, no caso perna inchada, seja na inervação, diabetes, neuropatia, seja no sistema osteomuscular, na junta, uma artrose, uma deformidade, um joanete, aqueles pés com deformidade, vai causar desequilíbrio, vai causar essa tontura do tipo desequilíbrio, que é uma tontura geralmente multifatorial, ou seja, várias causas dando esse desequilíbrio que precisa ser corrigido nas várias dimensões, nos vários fatores. Então, sim, existe esse tipo de tontura. Agora, eu gosto de reforçar, Sidney, que tudo no paciente idoso, a maioria das coisas, elas têm mais de uma causa. Ele tem um sintoma e aquele sintoma tem por trás 2, 3, 4 coisas. Então, se ele ficou desequilibrado, não adianta querer achar que vai ser uma labirintite, como todo mundo acha. Toda tontura, Primeira coisa é isso, né? Tudo é uma labirintite e toma remédio para labirintite. Não adianta achar que vai resolver com um comprimido. Às vezes são feitas intervenções com remédio, às vezes com fisioterapia, às vezes com atividade física, muitas vezes tirando o remédio, às vezes uma meia, alguma coisa que atue, algumas coisas que atuem em diversas frentes para melhorar o desequilíbrio. Porque, como eu falei, é um sistema complexo para manter a gente equilibrado. Então, desordens no paciente idoso que causam desequilíbrio geralmente tem mais de uma causa. Muito bem, lembrando que você pode mandar a sua pergunta para cá pelo WhatsApp da 102, o 3421-2270, tá certo? E olha, não tem problema se você erra a palavra, porque acho que tem gente que fica com vergonha, inibido de tentar mandar o seu áudio, sua conversa. Mande do jeito que você souber dizer, não tem problema nenhum. Aqui não é aula de português. Aqui não é aula de português, exatamente. O doutor vai tirar a sua dúvida tranquilamente. Não tenha vergonha, fale do jeito que você souber, do jeito que você entende que é. Não tem problema nenhum, tá certo? É só mandar o áudio para cá. Inclusive já tem 2 perguntas de áudio, vamos trazer a primeira, Zé. Bom dia, Sidney. Bom dia, doutor Beleza. Doutor Beleza, eu queria saber do senhor, porque eu tenho uma quiqueira muito grande na minha barriga, perto da barriga, na minha frente. Já fiz vários exames. Agora, a derradeira que fiz foi coloscopia, não descobriu que eu não tenho nada e essa queimação não se acaba. Eu queria que você me dissesse o que é que significa isso. Que eu fico sem saber, porque eu tenho 60 anos já. Eu queria que o senhor me desse me mostre assim, o que é que significa isso. O que é que vai acontecer? Um bom dia para o senhor, tudo de bom e um ótimo dia. Fica com Deus, senhor e Sidney, Neto Serra Negra. Agradecer a pergunta. O abdômen da gente, a barriga da gente, Sidney, é considerado uma caixinha de surpresas. Então, você imagine um abdômen de um idoso, que o idoso por si só já é uma caixinha de surpresas. Muitas vezes a dor que é relacionada a um órgão que está num local, por exemplo, uma vesícula, um apêndice, ela está referida nas costas, em algum outro. Então, o abdômen nem sempre traz sintomas típicos da localização daquele órgão. E no idoso isso é muito mais ainda atípico. A manifestação ainda é muito mais sutil e pode fazer a gente passar o pé pelas mãos. No caso dela, uma queimação na região do abdômen, que já foi investigada, já foram investigadas doenças pela colonoscopia, doenças no aparelho, no trato gastrointestinal. A gente tem que pensar em algumas hipóteses que não sejam doenças dentro do abdômen. Vou dar exemplo de uma sequela, por exemplo, de um cobreiro. Você teve um cobreiro, teve um zoste há algum tempo e ele fica com aquela dor, com aquela queimação naquela área da pele do cobreiro. Pode não ser o caso dela. Pacientes com doenças funcionais, eles têm sintomatologia que são decorrentes de doenças na mente, mas que são somatizadas. Elas se transformam em sintomas físicos. Fibromialgia é uma que causa sintomas desse tipo.
o próprio transtorno ansioso, depressivo, ele traz alguns sintomas que a gente chama de somatoformes. Sintomas gastrointestinais, muitas vezes inespecíficos, que não tem assim a característica de uma doença, mas que repercute o paciente certo. Então a queimação dessa pode ser sim a repercussão física de uma doença na mente, uma depressão, uma ansiedade, uma fibromialgia e assim por diante. Pode ser também doenças da pele, né? Pode ser essa queimação, doenças que estejam ali atrapalhando o controle de dor naquela região da pele. Doenças causadas, por exemplo, por diabetes. A diabetes degenera muito os nervos da pele e pode alterar a sensibilidade naquele local. Então, logicamente que precisaria examinar, ver toda uma história, ver alguns exames, mas dando já um passo na frente, já que fez a colonoscopia, deve ter feito outros exames, a gente tem que abrir o leque, porque doenças funcionais, elas causam também sintomatologia inespecífica, como por exemplo uma queimação dessa, que já foi investigado e não foi tratado. Muito bem, tem outro áudio? Vamos ouvir? Então, fazer uma pergunta. Eu, Alisson de São Paulo, sou filho do senhor Antônio dos Confeitos da Boa Passagem. Eu gostaria de saber o seguinte: o calor afeta muito no corpo do idoso? Essa é a minha pergunta, tá bom? Obrigado e boa tarde para todos os ouvintes aí. Agradecer aí a audiência, né? Carlos lá de São Paulo, pai de seu Antônio dos Confeitos. Bom, o calor é sim um grande inimigo do idoso. Eu fiz minha especialização em geriatria lá no Rio Grande do Sul, na PUC. E lá a gente tinha problema com o frio, os idosos andavam muito agasalhados e já aqui na nossa região o calor. O calor, ele aumenta a transpiração, naturalmente. E os idosos que tendem a ser mais desidratados, eles têm pouca sede e eles têm uma quantidade de água no corpo menor. Então eles tendem, com o calor, a desidratarem mais. Ou seja, eles ficam com a quantidade de água menor ainda, o sistema imunológico deficitário, eles podem ter tontura, eles podem ter queda de pressão, podem ter, como eu falei, imunidade mais baixa, facilitando infecções, doenças renais, podem ter doenças na pele, além de deixar a pele mais ressecada, o calor gerando desidratação, ele facilita lesões por contato direto, ele favorece irritação, vamos dizer, principalmente em áreas de dobras, na virilha, as mulheres que têm as mamas por baixo das mãos, na axila, então pode gerar essas dermatites, levando inclusive a ferimentos que requerem tratamento a longo prazo. Então, o calor, ele precipita a desidratação e todas as consequências da desidratação, tontura, queda da imunidade, facilidade de queda de pressão, problemas renais, infecção urinária e facilita doenças na pele. Além disso, o calor, ele é uma variável que a gente deve avaliar sempre nos pacientes com demência. O paciente que tem demência, ele se agita. Uma das coisas que eu peço para observar, será que não está muito quente ou está muito frio? Porque se for num horário de calor, o calor pode estar agitando ele não sabe dizer, então é uma variável que deve ser considerada também na demência, fazendo com que o paciente se agite, o paciente fique inquieto, perambulando dentro de casa. Então, o calor é sim um inimigo para o idoso. A gente sempre orienta roupas leves nesse período do calor, para que áreas ventiladas, se o idoso tem um ventilador, um ar-condicionado, se puder. Tem que ter muito cuidado com o frio e com doenças respiratórias, mas o calor demais é prejudicial para eles. Muito bem, Alexandre vai interpretar aí um áudio, né, de ouvinte, quando ficou extenso. Ficou extenso, doutor Alexandre Belise. vai resumir aí. Isso, a gente vai resumir. Enfim, o irmão dela sofreu um AVC há 15 dias, foi levado a Patos, fez todos os exames e iniciou o tratamento medicamentoso. Ele não ficou com sequelas motoras, mas sequelas, vamos dizer assim, no pensamento, como ela disse, interpretando o que ela disse, com as ideias atrapalhadas. Ou seja, doutor Belise, ele está em casa e quer ir para casa, e aí a pergunta dela, a medicação seria ideal, ela deveria voltar ao médico, esperar um pouco mais, porque assim, são 15 dias que o fato aconteceu, né? Bom, essa sequela cognitiva,
dos pacientes que têm AVC, a gente chama de demência vascular. É quando o paciente abre um quadro de, como você falou, de pensamento desorganizado, das ideias não estarem batendo, de nada com nada, ele tem alterações cognitivas logo após um evento vascular, por exemplo, um AVC. Então a gente chama isso de demência vascular. Tem tratamento. A gente deve, logicamente, o tecido cerebral, ele é mais lento para regenerar. Mas um paciente que tem essa alteração nos primeiros 15 dias, a gente tem a recomendação de ficar acompanhando ali um mês, 45, 60 dias. Se persistir, muito provavelmente vai persistir, a ideia é medicar. Porque nesses primeiros 15 dias a gente tem algumas outras prioridades. De antiagregar, evitar que ele faça outro AVC, se for o caso um AVC isquêmico, de controlar a pressão, controlar a glicose. Tem que fazer alguns exames para buscar de onde veio aquele AVC, se foi do coração, se foi uma placa de gordura no pescoço, se foi dentro do cérebro mesmo que isso aconteceu. Então, nos primeiros dias, geralmente, iniciar a fisioterapia, tratar com fonoterapia. Como não ficou com sequela motora, provavelmente essa sequela cognitiva pode persistir e provavelmente ele vai precisar sim de um tratamento para evitar que isso progrida, piore e deixe o paciente demenciado gravemente. O que tem que se observar é que a família talvez tenha mais angústia se isso volta ao normal. Na grande maioria das vezes não volta. Isso pode até melhorar um pouco. A área de reperfusão ali, o cérebro, ele pode voltar a circular um pouco naquela área que foi destruída, mas na boa parte das vezes não volta 100% e tem que se medicar. É o segundo tipo de demência mais comum, é a demência vascular. A gente conhece muito a demência de Alzheimer, que ela vai piorando aos pouquinhos, o paciente vai piorando. A demência vascular ela é caracteristicamente dessa forma. Você tem um evento isquêmico, seja um AVC, seja um ataque isquêmico transitório, seja micro problemas circulatórios, micro AVCs, micro isquemias cerebrais, e ele vai dando esses sintomas de uma hora para outra. A gente chama em degraus. Então, é um tipo de demência que tem tratamento e que tem mais ou menos a mesma linha de pensamento da demência de Alzheimer. Só a causa é que é outra, no caso, um AVC. Interessante, né? A demência cognitiva, né, que o doutor falou, provocada pelo AVC, né? Pelo acidente vascular cerebral, que aí a gente não sabe se foi hemorrágico, né, ou isquêmico, né, Alexandre? Ela não detalhou. Em todo caso, provocou. Os dois causam a demência, né? A gente tem a ideia de que demência é só Alzheimer. Não. Demência tem vários tipos. O que diferencia são principalmente os sintomas e a origem do problema. Se foi uma perda neuronal a longo prazo naquelas áreas relacionadas à memória, a gente chama de Alzheimer. Se é relacionado a um problema vascular, se tem sintomas de Parkinson, é por Parkinson, se tem característica de alucinações, de sono perturbador, pesadelo, alteração na marcha, a gente pensa em corpúsculo de Levy e assim por diante. A gente muitas vezes facilita, dizendo, é demência, é Alzheimer, para o paciente entender que se eu for explicar que aquela demência não é Alzheimer, mas o tratamento é praticamente o mesmo, o paciente quando sai do consultório, às vezes ele esquece. Eu digo, se perguntarem, você diga, é um tipo de Alzheimer. Que na verdade eu estou querendo dizer um tipo de demência. Inclusive, para a gente interpretar aqui, só a paciente nos mandou, a gente vai manter a identidade dela preservada, mas ela recebeu um laudo de esquizofrenia paranoide. Pelo menos é o que está escrito aqui na CID, né? Esquizofrenia paranoide. Ela quer saber se essa doença ela precisa de um tratamento mais profundo, ela é perigosa para ela, porque assim, o médico, segundo ela, não explicou muita coisa, né? Esquizofrenia antigamente era conhecida como a loucura, né? É a doença que dá alucinações auditivas, o paciente fica escutando vozes, fica tendo pensamentos irreais. A paranoide é aquela que o paciente fica achando que as pessoas estão tramando contra ela, querem fazer um mal a ela, que tem alguém filmando, tirando foto, falando dela. É um transtorno mental pouco comum na velhice. Apenas 0,5% a 1% dos pacientes que abrem com quadro psicótico, a gente pensa em esquizofrenia tardia, no caso, é um subtipo, a paranoia. A gente pensa muito mais em demência nessa faixa etária, abrindo quadros
parecidos com esquizofrenia. Então, é um tipo de transtorno mental, antigamente ainda é conhecido como a loucura, só que com essa característica de paranoia, de que tem alguém filmando, tem alguém procurando, querendo matar, conspirando, exatamente a palavra é conspirando. A boa notícia é que hoje em dia a gente consegue tratar os pacientes com esquizofrenia, no caso a psiquiatria, que tem muito mais expertise nesse aspecto, consegue tratar e o paciente tem uma vida normal. Antigamente era fadado a ficar dentro de um asilo, de um abrigo, de um hospital, de um manicômio. Hoje não, a gente consegue conviver, eles tomando o medicamento direitinho, vivem socialmente como os sintomas se acabam e eles voltam à vida normal. Não é mais sinônimo de que aquela pessoa é incapaz ou que ela é uma pessoa que não pode mais fazer nada. O ouvinte mandou aqui uma foto de uma solicitação de medicamento, né? Onde ela diz assim: Doutor Belísio, explique essa doença, por favor, o que é? Que é essa mesmo que ele falou agora. É essa que ele falou agora? Essa. Da esquizofrenia paranoide Pesquisa. e alucinações e delírios, né? Pois bem. Tem mais pergunta aí? Vamos lá? Dona Maricô. É Maricô daqui do Castelo. Tô Belizói, eu tenho um desequilíbrio no meu corpo que eu já sofri 3 quedas andando. Eu andando, quando eu ia andando eu caio e não sinto que caí. Quando eu dou fé, estou no chão, toda arranhada, meu joelho tudo. Já sofri 3 quedas assim, não vejo quando eu caio nada. Não sinto nada. Quando é fé, eu estou esparrachada no chão. Uma coisa que a gente deve observar, agradecer a Dona Maricô pela pergunta. Quando o idoso cai, a gente tende sempre a olhar o arranhão, a fratura, e esquece de ver o contexto da queda. Se desmaiou, se sentiu alguma palpitação, se ele estava sem se alimentar, se ele tinha tomado algum remédio imediatamente, ver o contexto da queda, porque isso vai dizer por que caiu, por que vem caindo. Se conseguiu se levantar, se não conseguiu, se ele desorientou, se não desorientou. Isso diz muito a que a gente possa prevenir outras quedas, já que o idoso que cai, ele tem um risco muito maior de cair novamente. As causas de desequilíbrio, as próprias causas de quedas, elas são, boa parte das vezes, identificáveis, né? A gente consegue identificar, como eu falei, uma artrose, uma fraqueza, uma tontura, uma doença no labirinto, na visão, e aí vai tirando algum medicamento que possa causar. Quando tudo isso é descartado, o paciente simplesmente cai sem ter motivo aparente, não escorregou, nada, a gente tem uma categorização para esse tipo de queda, que é o drop attack. É uma queda assim, um ataque de queda sem causa definida. Então, tem essa subcategorização. Pode ser o que a Dona Maricô está sentindo? Pode. Mas, como a maioria das vezes a gente consegue identificar, nem que seja um fator que predispõe à queda, eu prefiro acreditar que essas quedas têm algumas causas, alguns motivos que estão favorecendo. Seja doença, seja remédio, seja alterações de equilíbrio, seja o próprio ambiente que ela esteja andando. Caso não se consiga identificar, aí a gente categoriza como esse tipo de drop attack. Tem mais um? Vamos lá. Boa tarde, meu jovem. Doutor Belisa, aqui é Maria Luciana Nova Caicó. Eu queria um enfoque, eu queria saber do senhor, porque quem é diabético sente muito sede. Eu sou diabética, eu sinto muito sede. Aí Deformine, eu tomo ele, me dá dor de barriga, é normal ou não? Me explica aí, por favor. Aqui é Maria Luciana Nova Caicó. Só sou ouvir, todas as terças-feiras escuto seu programa. Vi um cheiro, que Jesus lhe abençoe, muita paz e bênção. Amém. Obrigado pela audiência. Uma pergunta bem interessante que pode ajudar muitas pessoas que estão aí ouvindo, que é o efeito gastrointestinal da metformina. A metformina é um tratamento é um comprimido que trata diabetes, é uma droga excelente, um medicamento de primeira linha, embora barato, entregue pelo SUS, as pessoas tendem a não valorizar, mas é a droga de primeira escolha aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão, para tratar diabetes. A gente começa sempre pela metformina e quando a gente tem que associar alguma medicação, a gente sempre associa com a metformina. Entretanto, a metformina tem
Como qualquer remédio, ele tem alguns efeitos adversos que podem acontecer. Um deles é diarreia do abdominal. Tem pacientes que, por mais que a gente comece devagarzinho, em doses baixas, a gente faça a liberação controlada, existe uma formulação que vai liberando ela aos pouquinhos para diminuir exatamente esse efeito adverso. A metformina, em algumas pessoas, ela pode sim causar diarreia do abdominal. E aí, nesses casos, a gente tende a trocar por outro medicamento. Então, recomendo que ela volte ao médico, que ela veja se realmente é da metformina, porque muitas vezes o paciente tem outra alteração que está causando diarreia. Ele tem uma intolerância à lactose, por exemplo, e aí ele pode colocar a culpa. É doido para deixar a metformina, que é comprimido grande, os idosos não gostam muito. Doido para deixar, ele bota a culpa na metformina. Escutou o doutor Belis falando no rádio que dá diarreia, é desse remédio. Então, muita calma nessa hora. Precisa ser avaliado, ver se realmente, porque como eu disse, embora seja um medicamento que seja entregue de graça, nem tudo que é entregue pelo SUS pelo contrário, a metformina é uma droga de primeira linha. Na diretriz americana, na europeia, na brasileira, você sempre começa com metformina. Mas alguns pacientes não toleram, outros têm contraindicações para se utilizar. Então, diarreia é um dos efeitos adversos que podem acontecer com o uso da metformina. Muito bem, tem mais? Vamos lá. Bom dia, se me pergunta, doutor Eliso, o que é que vem dizer? Dá uma dor na minha barriga, eu vou pro banheiro, aí eu me apago. Quando eu torno, eu faço tanta força para não desmaiar, que quando eu torno com a tampa do vaso em cima de mim. Já 3 vezes que deu isso em mim. Eu queria saber se ele diz alguma coisa sobre isso. Eu tenho 60 anos. Esse tipo de desmaio, Sidney, pode ser, isso é comum. Alguns idosos eles têm queda de pressão quando fica em pé, quando se alimenta, quando vai evacuar, quando vai urinar. Isso acontece por quê? Porque o fluxo de sangue, por exemplo, na hora da alimentação, ele desvia para o intestino. Então falta, ali por algum tempo, falta sangue no cérebro e o paciente desmaia. No caso, quando fica em pé, a pressão tende a cair porque não chega sangue na rapidez que precisa no cérebro. E quando vai evacuar, isso pode acontecer nessa ideia de queda de pressão, porque o sangue desvia para o trato gastrointestinal, o paciente tende a ter uma redução na pressão. Também pode acontecer alterações no sistema nervoso autônomo, que a gente chama de desautonomias, pacientes que têm diabetes, os pacientes que têm Parkinson, algumas doenças facilitam essas desautonomias, que são alterações no sistema nervoso do tipo autônomo, que ele controla exatamente, regula a nossa pressão, ele regula o nosso batimento cardíaco. Então, pode estar acontecendo. Teria que se investigar bem direitinho, se não é algum medicamento, se é queda de pressão, será que essa paciente tem alguma coisa que facilite esse tipo de desautonomia, mas tem que se investigar arritmia, se investigar doença dentro do cérebro. É uma síncope, né? Uma perda transitória da consciência precipitada pelo ato de evacuar. Como eu falei, nos idosos isso acontece rotineira não, mas quando acontece, a principal causa é hipotensão ortostática, queda de pressão. Mas algumas doenças que causam esse efeito de desautonomia, esse problema no sistema nervoso autônomo, podem cursar com isso. Então, avisar a minha amiga que isso sim existe, tem solução, que a gente sempre recomenda os pacientes ingerirem bastante líquido, evitarem passar muitos dias sem evacuar, tentar facilitar o intestino para que ele não tenha um esforço muito grande, não necessite de um desvio de fluxo sanguíneo muito grande para o intestino e falte no cérebro ali transitoriamente.